Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Eu encontro uma onça dentro de casa. Ela nasceu em Cascavel, lá no Paraná, que seja bom, né? Irmãos queridos, que prazer estar aqui com vocês. É muito maravilhoso servir ao Senhor. Em todo lugar onde a gente vai, a gente encontra a igreja do Senhor que nos recebe e são a mesma família. Isso é maravilhoso, porque você se sente realmente em casa. E é isso que Jesus falou. Mesmo que você tenha que abandonar pai, mãe, filhos, irmãos, casas, bens, por amor dele, você recebe isso 100 vezes mais aqui na terra. Tem pessoas, em todas as igrejas tem, né? Pessoas que foram abandonados, que foram rejeitados pelos seus pais, pelos seus cônjuges, pelos seus filhos, por causa de Jesus. E chegaram na igreja, eles receberam muitos pais, muitos irmãos. Eles têm uma família na presença do Senhor. E isso é promessa de Jesus. Ele disse que recebe além disso a vida eterna, né? Que maravilha, né? Então, eu costumo dizer, família é muito importante, mas ela apenas aponta para a sua verdadeira família, que são os irmãos em Cristo, que realmente apontam para uma família superior, que é aquela que vai morar na glória. Aleluia. Então, crente que valoriza, pessoas que valorizam mais os seus familiares, que condenam o Evangelho, que rejeitam a Cristo mais do que a família de Cristo, ele inverteu os valores do nosso Senhor. Jesus fez o contrário. Dona Maria e os meninos e as meninas foram procurá-lo e falaram para ele: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Ele: minha mãe e meus irmãos? São esses aqui que fazem a vontade do meu Pai. Dona Maria, se ela quisesse ser minha mãe e minha irmã, que faça a vontade do meu Pai. Meus irmãos querem ser realmente meus irmãos? Que façam. Enquanto Jesus estava na terra, eles não criam no Senhor. Diz a Bíblia em João 7,5, nem mesmo seus irmãos criam nele. Então não eram seus irmãos. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele foi em busca deles, para que eles fossem seus irmãos. Então eles se converteram, e eles falaram: agora eles são meus irmãos. Amém? E é bom demais. Todo lugar que você vai que tem crente, você tem irmãos, você tem amizade. Vamos ficar em pé para nós lermos o texto da palavra de Deus, João capítulo 10. Todos já conhecem o assunto deste capítulo. João 10 fala sobre a alegoria do bom pastor. Mas eu não quero falar sobre o bom pastor. Quero falar sobre as reações malignas que as pessoas têm às palavras do bom pastor. Todos vocês já conhecem o texto que ele diz. Então eu quero ler alguns versículos específicos. Versículo 6, vou usar na versão NVT, nova versão transformadora, que diz assim: os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Depois o versículo 19: quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Depois o versículo 31: mais uma vez os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. E o versículo 39: novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Amém? Podem sentar, nós oramos. Nós vamos falar então sobre as reações malignas dos homens ímpios diante das palavras do bom pastor. Os irmãos sabem que o ímpio, o homem no pecado, ele jamais admite que ele precisa de um guia. Ele acha que a própria mente dele é o seu guia. Ele se define como o capitão de sua alma. Ele rejeita absolutamente qualquer tipo de autoridade e qualquer tipo de direção. Até porque o mundo em que nós vivemos é um mundo que frequentemente caminha em transformações de opinião, em transformações de ideais, e deixa absolutamente qualquer coisa que se refira a Deus e sua palavra para lá.
Eles querem seguir aquilo que está em sua própria mente. Como o mundo não pode obter e nem transmitir nenhum tipo de raciocínio lógico sem Deus, então eles caem nas suas próprias contradições. O mundo é um mundo ímpio, ele se contradiz. Soube hoje, por exemplo, de uma professora que disse que religião, falando isso, professora de religião, falando para os seus alunos que você tem tal religião, mas principalmente o cristianismo, o evangelho, porque seus pais fizeram isso quando você era pequeno, mas quando você crescer, você tem a liberdade de escolher o que você quiser. Ela citou o exemplo dela que quando ela era criança foi católica por causa dos seus pais, mas quando casou, o marido era evangélico, então ela foi para o evangelho. Isso não é uma contradição? Ela não tinha que escolher a religião dela? Por que ela foi pelo marido? Então as pessoas, eles entram em contradição falando as suas próprias tolices. E quando você diz que não há condição de raciocínio lógico sem a palavra de Deus, elas entram em parafuso, elas ficam com raiva de você. E de fato é assim, porque a Bíblia diz, em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, que todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Estão escondidos em Cristo. Os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão escondidos em Cristo. E a Bíblia diz que Jesus é o Logos de Deus, né? O Verbo de Deus. Foi traduzido assim, mas a palavra grega, Logos, significa muito mais, né? Verbo, discurso, pensamento, ideia, razão, muito mais do que apenas palavra. E Jesus é a lógica de Deus. O que nós encontramos então é que o homem sem Deus, ele é tolo. A Bíblia diz que a tolice do homem é revelada em suas trevas. As trevas, elas mostram, a escuridão do pecador mostra a sua tolice intelectual e a sua prática imoral. As trevas revelam, elas mostram que o homem não é só, quando falar fulano está em trevas na Bíblia, não quer dizer só que ele é um pecador, quer dizer mais que isso, ele é um pecador, ele é um tolo. A Bíblia diz que as trevas lhe cegaram o entendimento, então ele não consegue raciocinar. Tudo que ele tenta raciocinar contra o cristianismo se volta contra ele. E nós poderíamos, dar vários e vários exemplos disso. Quando uma pessoa vem debater com você sobre a questão do que é a verdade, ela vem falar que a verdade é aquilo que a ciência diz, aquilo que a ciência prova. A ciência não prova nada. A ciência tem as suas experiências, as suas teorias, mas ela não pode provar absolutamente nada. Ela está em constante experiência. E quando a pessoa diz assim, eu sei, mas você sabe? Como você sabe que você sabe? A pessoa não sabe responder isso. Uma pergunta simples, como você sabe que você sabe? Como você tem certeza que você sabe? Você pode admitir para nós, por exemplo, que de tudo que você sabe, pode estar tudo errado? E eles admitem que sim. Eu admito que pode ser que alguma coisa esteja errada. E como você sabe disso? Como você pode saber que o que você sabe é aquilo ou não é? Para que você saiba que tudo que você sabe é realmente aquilo, você deveria ser onisciente, você deveria conhecer tudo. Se você não conhece tudo, você não pode saber que aquilo que você sabe de fato é aquilo. Só se você conhecesse tudo. Então, quando você fala isso para eles, eles ficam perdidos. Eu posso admitir que não sei realmente de todas as coisas. Como você sabe que você pode saber disso? Está vendo? Então, a pessoa que diz, como aquela frase atribuída a Sócrates, só sei que nada sei. A pessoa disse isso para mim, só sei que nada sei. Eu falei, então você sabe que você não sabe? Se você sabe que você não sabe, então você não pode dizer que nada sabe. Veja que a própria frase entra em contradição. Só sei que nada sei. Não. Você poderia dizer, só sei que quase nada sei. Pelo menos saber que não sei, eu sei. Então o próprio ímpio, ele entra
em contradição com o seu discurso, porque ele quer falar bonito, ele quer achar, né, igual aquela, quando surgiu, né, a principal frase do relativismo é: ninguém pode ter o conhecimento definitivo da verdade. Mas o que você acabou de falar é um conhecimento definitivo da verdade? Você acabou de falar que ninguém pode, então você sabe, você tem certeza absoluta que ninguém pode ter o conhecimento definitivo da verdade. Então, pelo menos disso eu posso ter certeza que ninguém pode. Entendeu? A mente humana formula frases bonitas para enganar os tolos que vivem nas trevas como ele, mas não pode sustentar 10 segundos de raciocínio. Se você raciocinar 10 segundos, eles já se perdem nas suas palavras. Alguém diz: toda verdade ela tem que ser, toda verdade ela tem que ser provada pela experiência. Eu falei: qual experiência você usou para provar essa verdade? Você falou. Essas coisas mostram que o ímpio não tem nenhum interesse em ser guiado pelo bom pastor, porque ele é a verdade. Ele é a verdade. E é impossível ter. Aí quando a pessoa diz: mas você falou que tinha que ser onisciente para saber que você realmente pode saber de tudo ou não. Então, você também não é. E o que nós respondemos? Mas tem alguém que é onisciente, ele revelou algumas coisas da mente dele, que está na palavra. Então eu posso saber através de alguém onisciente, que me contou como são as coisas. É por isso que o crente tem que confiar na Bíblia, e não em ciência. O crente tem que confiar na Bíblia, e não em psicologia, filosofia. Qualquer tipo de filosofia humanista, ela é derrubada em 30 segundos ou menos pelos argumentos da palavra de Deus. Qualquer um não pode prevalecer. Mas eles nunca vão aceitar, mesmo derrotados, gaguejando, não podendo mais responder a você. Eles vão fazer como estes homens. Primeiro, eles não entenderam. Verso 6. Os que ouviram Jesus dar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Olha a mente humana sem Cristo. É burra. A mente humana sem Cristo, ela está na tolice. A Bíblia diz que as trevas cegaram o seu entendimento. E mais, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Diz respeito ao entendimento. Paulo chama os seus raciocínios de raciocínios falazes. Sabe o que é isso? Falácia. Falácia é um erro lógico. É um erro de lógica. O cara constrói suas premissas e depois pode chegar a uma conclusão baseada em suas premissas. Então ele comete várias falácias nessas formações, de frases para iniciar o seu raciocínio, o seu pensamento. Ele comete falácias nos próprios inícios de pensamento dele. E você identificando isso, você pode provar para ele que as conclusões que ele chegaram nem são conclusões lógicas, quanto mais verdadeiras. Então, queridos, a primeira coisa que Jesus Cristo, ou que João nos mostra no seu Evangelho, quando Jesus começou a falar que ele era o bom pastor, que ele era aquele que guia as suas ovelhas, é aquele que reúne o seu povo para que, ouvindo a sua voz, eles o sigam. A Bíblia diz: eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Em Mateus 13:19, Jesus explicou para os seus discípulos a parábola do bom ou do semeador. E quando diz que aquela semente caiu na beira do caminho, vieram as aves e comeram. Jesus disse que foi o diabo que arrebatou a palavra que foi semeada no coração daqueles ouvintes. O diabo, ele sabe o poder que a palavra de Deus tem para transformar sua vida, para transformar você de um incrédulo em um crente. Ele sabe disso. Ele vai roubar esta palavra. Imagina, irmão, ele já faz isso com crente. Tem crente que termina o culto e ele não sabe o que foi pregado. Imagina com incrédulo.
E Jesus, ele disse isso, que o diabo é aquele que rouba a semente da palavra. Paulo diz que o diabo é o Deus, suposto Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos. E Paulo diz também que Deus entregou eles à operação do erro. Porque é assim, se Deus quer salvar o indivíduo, se Deus quer que o indivíduo entenda o que está sendo pregado, a própria palavra de Deus vai usar essa palavra para entrar no raciocínio dele e abrir, rasgar. E ele vai dizer assim: rapaz, agora entendi. Como se você estivesse falando pela primeira vez para ele. Mas você já falou muitas vezes. E ele vai dizer: agora eu entendi. Porque foi aquela hora que Deus rasgou a mente dele, que Deus tirou o véu. E ele entendeu então a palavra do Senhor. Mas se Deus não fizer isso, jamais ele vai entender. Então este é o primeiro ponto. As pessoas que não querem ser guiadas, a reação dela é de não entender. O segundo é que as opiniões acerca de Jesus começam a se divergir. Olha o versículo 19. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Quando nós estamos pregando o Evangelho, a palavra do Evangelho, ela forma um divisor de águas na nossa mente, na nossa vida, e ela também forma um divisor entre os ouvintes. Onde o Evangelho é pregado, é definido, estabelecido quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, eles ouvem a voz de Deus e aceitam, porque Jesus falou: quem é de Deus, ouve a palavra, escuta a palavra de Deus. E Jesus disse: por isso vocês não são de Deus, porque não escutam as minhas palavras. Imagina Jesus falando isso para judeu, crente que gosta de adorar judeu, né? Adorar Israel, igual está tendo agora. A guerra em Israel, aí fica os crentes todos idolatrando Israel. Irmãos, vamos orar por Israel. Israel não pode perder essa guerra. Os palestinos podem morrer, os palestinos podem ser destruídos. Vamos orar por Israel, porque Israel... Irmãos, você pode e deve orar por Israel, não como você está pensando. Eu perguntaria: você ora pela Palestina do mesmo jeito que você ora por Israel? Claro que não. Todo mundo quer orar por Israel de um jeito específico, porque usam versículos do Velho Testamento dizendo assim: orai pela paz de Jerusalém. O que isso tem a ver? A paz de Jerusalém é a paz que tem que estar no mundo, que é Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Amém. Jerusalém, Jerusalém, eu que Jesus falou a juntar os seus filhotes, mas vocês não quiseram. Orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém quer ter paz? Aceite Jesus. Não é entrar em guerra para depois fazer paz porque Israel venceu, acabou com Hamas, acabou com não sei o que. Não. Quer ter paz? Aceite Jesus. Porque você pode, Israel, exterminar todos os muçulmanos, que se você não se converter a Cristo, Israel vai para o inferno. Orar por Israel sem me dedicar à pregação do Evangelho para eles? Os israelitas quase mataram Paulo de tanto bater em todo lugar que Paulo ia pregar o Evangelho, provando na Escritura que Jesus era o Messias, e os judeus não podiam contra-argumentar, iam lá e espancavam Paulo. E Paulo disse aos Tessalonicenses que foi assim como os Tessalonicenses estavam apanhando dos próprios conterrâneos, sofrendo perseguição. Paulo disse: nós também, judeus, sofremos a mesma coisa dos judeus que mataram o Senhor Jesus, seus profetas, e estão perseguindo a nós. Porém, a sentença sobre eles já está determinada. Agora fica essas igrejas adorando Israel, adorando o judeu. Coloca tanto adoração que coloca até os símbolos de Israel na igreja. Bandeira de estrela de Davi, arca da aliança. E coloca um monte de coisa. Aí vamos fazer aqui uma oração agora por Israel. Que oração que você faz? A oração tem que ser esta: para que a paz do príncipe da paz venha sobre eles. E essa paz só vem por meio da fé. A Bíblia diz: justificados pela fé.
temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Israel estiver confiando em si mesmo, esperando um outro Messias, rejeitando o Messias que eles crucificaram, então eles sofrerão as consequências das suas próprias rejeições contra Deus. Não tem essa não. Israel já foi povo de Deus como protótipo, como maquete. O engenheiro faz a maquetezinha para dar uma alegriazinha para o morador, né? Para ele ter uma ideia de como vai ser a casa dele. Mas depois que a casa está pronta, para que a maquete? Ele já tem a casa pronta. E Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. E edificou. Amém. E a igreja de Jesus edificada é a construção. Israel é a maquete, acabou. Glória a Deus. Então, quando as palavras do Evangelho chegam diante das pessoas, formam uma divisão entre eles, os filhos de Deus e os filhos do diabo. O Evangelho faz isso. E Jesus falou também em Mateus 10:34, ele disse: eu não vim trazer paz à terra. E essa paz que Jesus estava falando é justamente a paz que o mundo espera. A paz que o mundo espera é: por causa do Evangelho, vamos abraçar, né? Meu pai é incrédulo, eu sou crente, mas ninguém fala sobre isso. A gente tem nossa união, né? A nossa união não envolve religião. Essa é a paz que o mundo quer. Jesus falou: eu vim trazer espada. Porque se você for crente de verdade e me honrar, teu pai vai ficar com ódio de você, que ele não gosta de mim, e ele não vai gostar de você também. Se é crente de verdade, então que teu pai fique com raiva de você. Essa espada que eu vim trazer para dentro da casa, Jesus falou. A gente fica assustado com isso, com essas palavras que Jesus já falou 2000 anos, e a gente está assustando agora. Jesus falou: eu vim colocar o pai contra o filho, a mãe contra a filha, a sogra contra nós. Isso já era antes de Jesus, né? Eu vim colocar, né? E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Observe, irmãos, que Jesus está falando de outra paz que ele não veio trazer. A paz que o mundo quer é o quê? A paz que o mundo quer é você falar politicamente correto, falar engraçadinho, bonitinho, sem tocar no assunto de exclusividade de religião, porque daí todo mundo fica bem. E Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Que o mundo te rejeite, irmão. O que você tem com esse mundo? O que você perdeu aqui? O que você perdeu de valor que você precisa recuperar nesse mundo? Nada. Nada, absolutamente. Então, quando eles te rejeitarem, o problema é deles. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. E o problema foi de quem? Jesus perdeu? Deus vai ficar agora lá no céu: rejeitaram meu filho. Ai, meu Deus. Não, eu sou Deus. Como eu queria que eles aceitassem o meu filho. E Deus fica lá todo sentido. É isso? Quem está perdendo? Pois é, Jesus disse: eu vim trazer a paz. Depois ele fala para o discípulo, né? Deixe-os a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. A minha paz é assim: é você ter paz dentro de você, sabendo que mesmo que o mundo inteiro esteja contra você, por causa dele, por causa do Evangelho, você sabe que o Pai te aceita. Você sabe que você é recebido e aceitável diante de Deus. Jesus foi a propiciação que te tornou aceitável diante de Deus. Isso é paz. Pastor, fulano não gosta de você. Olha, ele é crente? Não. Tá bom. Ótimo. Então estou fazendo conforme a palavra de Deus. Eu fiz alguma coisa errada com ele? Não. Porque se estiver fazendo errado, aí quem está errado é você, que é crente. Mas não fiz nada errado. É o Evangelho. Eu já falei da igreja, irmão, eu sou um péssimo evangelista. Vocês já notaram, né? Eu sou um péssimo evangelista. Porque quando eu vou pregar o Evangelho, então eu já falo essas coisas. Eu não sei que dia eu vou ver a pessoa de novo. Então eu tenho que dizer logo tudo para essa pessoa. E então se divide. Naquele dia se divide. Fui pregar um exemplo aqui rapidinho, que o nosso horário já está, e eu também vou. Uma casa onde havia uma senhora com câncer, que veio a falecer depois. Então eu preguei o Evangelho para os dois, para ela e para o esposo. E preguei desta maneira, como a Bíblia ensina que devemos pregar: boas obras não salvam, você é salvo pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, mediante a fé, pela aceitação daquilo que o Senhor Jesus falou em sua palavra. E o que demonstra isso é o arrependimento de seus pecados e a fé
em Jesus Cristo como único Salvador. Então, aquela senhora que não podia nem falar, ela entendeu tudo, ela balançava a cabeça, lá me escorria do olho dela, e ela aceitou. Eu perguntei para o homem e falei: e o senhor? A tua esposa acabou de confessar a Cristo aqui, dentro do coração dela, com a boca ela não falava. E o senhor? Ah, mas eu não faço as coisas erradas. Eu falei para ele: e no dia do juízo? No dia do juízo, Deus não vai querer saber. Você vai poder falar diante de Deus que o senhor não fazia as coisas erradas? Você vai ter certeza que você pode falar? Deus não aceita 99% de perfeição. Para entrar no céu tem que ser 100%. Sei lá, então ninguém pode ser salvo. Eu falei: exatamente, esse é o Evangelho. Ninguém pode ser salvo. Só Jesus pode salvar. E quando Jesus salva, você confia nele, você abandona suas porcentagens que você acha que tem, porque 100% eu sei que o senhor acha que não é. Se é 100%, ele falou: não, ninguém é. Eu falei: então, abandona os 90 e tantos que o senhor acha que é, e confia no 100% de Cristo. Então Deus te receberá no céu, porque você abandonou, chegou com 0 e confiou no 100 do Filho dele. Isso é salvação, meu filho. Glória a Deus. Agora, enquanto você tiver 0,0001% querendo mostrar para Deus que por causa daquilo você merece ser salvo, você já está condenado. E ele realmente não aceitou. A esposa dele faleceu salva. Amém. Salva. E ele não. Então veja que realmente é o que acontece quando o Evangelho chega. Aqueles que são de Deus vão ouvir as palavras de Deus. E os que não são de Deus, eles vão rejeitar. Claro que pode haver uma oportunidade que aquela pessoa seja de Deus e em outra ocasião ela venha aceitar. Mas por enquanto ela está demonstrando que ela não é de Deus. E meu dever como evangelista é dizer isto para ela. Hoje então nós temos também divergências acerca do Senhor Jesus. Não somente na opinião popular mundana, mas principalmente entre os crentes, que estão completamente perdidos sobre quem é Jesus. Eles estão aqui como o verso 19, quando Jesus disse as coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez, porque já tinham se dividido uma vez, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que tu és profeta, é João Batista, outro é Jeremias, é não sei o quê. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, disse Pedro, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: você não falou isso de você mesmo. Carne e sangue quer dizer isso. Você falou pela revelação do meu Pai. Jesus disse isso por quê? Porque ninguém pode conhecer que Jesus é o Cristo de Deus, senão pela revelação de Deus. E esta revelação só vem pela pregação verdadeira do Evangelho. Se fosse por Pedro mesmo, ele ia dizer que Jesus era Moisés, Elias. Tanto é que mais tarde, quando Jesus se transfigura diante deles, no monte da transfiguração, Pedro diz o quê? Senhor, que legal, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Esse é o Pedro, o homem, que não tinha revelação de Deus nessa hora. Recebeu a revelação lá para dizer que era o Cristo, o Filho de Deus, mas quando viu Moisés e Elias junto de Jesus, achou que era tudo igual. E vem o pai e diz: não, este aqui é meu filho, ouçam ele. Glória a Deus. E Pedro caiu no chão com o Tiago e João. Quando acordaram, não viram mais Moisés e Elias. Só Jesus, só Jesus, só os Cristos. Só Jesus! Percebe que só se Deus revelar para você é que você vai dizer que é só Jesus? Enquanto Deus não revelar nada para você, você vai: não, é Rodrigo Silva, né? Que todo mundo gosta dele, hein? Gostar dele é, estou falando das coisas, né, que ele fala. Um budista pode ser salvo com 2% de conhecimento, enquanto eu, que sou um cristão, se tenho 98% de conhecimento, eu não obedecer, eu vou para o inferno. Eu não acredito no inferno, né? Eu não vou ser salvo, eles acreditam na aniquilação. Um budista com 2% pode conhecer. E está os crentes tudo comprando essa ideia. Todo mundo, pastores já dizendo: não é só Jesus que salva. Não é só Jesus que
salvo. Que coisa é essa? Esse exclusivismo religioso de vocês está deixando o mundo intolerante. Vamos abrir mão dessas coisas e vamos aceitar as nossas diferenças. Aí eu digo para eles, então abra mão da sua religião e vem para a minha para a gente viver em paz. Não, mas vem então. Você também não é intolerante? Você quer que eu abra mão da minha para estar em paz com você na sua? Mas quando eu falo para você deixar a sua para mim, para ter paz comigo, que já que essa ideia é sua, então você não quer. Significa que você também é intolerante. Os irmãos percebem a contradição dos ímpios e a confusão que eles fazem a respeito da pessoa de Jesus. Irmãos, se você conseguisse estudar ou saber quais são todas ou a maioria das opiniões a respeito de Jesus, você ficaria escandalizado. Você ficaria de queixo caído, como tem pessoas com opiniões a respeito de Jesus Cristo completamente absurdas, algumas delas blasfemas. Eu não estou falando de mundano, crente. E não vou citar aqui, né, porque estou só mostrando que isso faz parte de um grupo de ouvintes que rejeitam o bom pastor, que eles acham que são capitães da sua própria alma. Terceiro, começam a acontecer manifestações agressivas, versículo 31. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram em pedras para atirar nele. E tudo isso que eu estou falando aqui, que são reações das pessoas, é porque Jesus falou que ele era bom pastor, tá? Nada demais. Nada demais. Mas lembra que Jesus falou que todos que vieram antes deles eram ladrões, salteadores? Os judeus não gostaram. Só esse cara acha que é o Messias? Não. Houve outros homens aí que pelejaram por nós, tentaram tirar-nos do jugo de Roma e nos trazer aqui ao grande império da época de Davi. Como ele diz que os que vieram antes deles eram ladrões e salteadores, eram enganadores. Jesus estava falando de sua exclusividade. Jesus estava falando que é só ele e acabou. Antes dele não teve Messias e depois dele não terá. É isso que ele está dizendo. Mas isso ofende os judeus. Jesus uma vez falou para os judeus bem assim. Os judeus falaram, nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam me amar. Porque Abraão viu o meu dia e se regozijou. Então os judeus, né, não tem 50 anos e está dizendo que viu Abraão. Rapaz, antes de Abraão existir, eu sou. Em nome de Deus, eu sou. Amém. Agora, se os judeus que dizem que são filhos de Abraão, olham para o Filho de Deus e o rejeitam, Jesus está dizendo que vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês se alegrariam comigo, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aí, eles tentando ainda mostrar que eram sim filhos de Abraão, Jesus falou, vem aqui, deixa eu dizer para de quem vocês são filhos. Olha o Jesus mansinho que todo mundo acha que ele é. Jesus falou, vós tendes por pai o diabo. Falou isso para judeu, irmão. Jesus não falou isso para gentil. Jesus não falou isso para palestino, para árabe. Jesus falou para judeu, da época dele, que virou para ele e falou, debatendo com Jesus, e Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão, vou mostrar quem é seu pai. O pai de vocês é o diabo. O Jesus mansinho, bonitinho, com a mãozinha na costa na barra. Eu não vejo esse Jesus. O pai de vocês é o diabo. E vocês ficam loucos para fazer as obras do seu pai. O diabo é homicida desde o princípio, e vocês querem me matar. Mas nós queremos te matar porque você... Não, está vendo? Vocês querem me matar. Então, queridos, fica essa idolatria sionista, né? Eu escrevi sobre isso, né? Essa idolatria sionista das igrejas sobre um povo que crucificou o nosso Senhor, que perseguiu seus apóstolos, e até hoje, eles odeiam cristãos.
Eles odeiam cristãos. É por causa disso que nós devemos odiá-los? Não. A Bíblia diz para nós amarmos até mesmo os nossos inimigos. Então vamos amá-los. Amar é gostar deles? Não. Amar é praticar o bem por eles. E qual o maior bem que a igreja foi chamada a praticar? Pregar o Evangelho. É assim que você mostra para uma pessoa que você a ama. Quando você prega o Evangelho para ela e diz: eu sou o único que está tentando tirar você da queda desse precipício. Todos os outros, com beijos e abraços, estão te empurrando para lá. E você verá que você vai ser o único rejeitado. Então as agressões começaram a se manifestar. E Jesus falou também em Mateus 23 que chegará o tempo em que as pessoas, perseguindo vocês, levando vocês ao tribunal por amor do meu nome, pensarão estar prestando um serviço a Deus. E hoje isso está acontecendo com igrejas. Igrejas estão começando a denunciar outras. Eu me lembro na época como diz o pastor de vocês, a dita pandemia. Eu me lembro daquela época em que nossa igreja não fechou. Continuamos com a igreja aberta para os cultos. Quem quiser vir, vem, velho. Quem tiver com medo, fica em casa. Quem não tiver medo, vem. Aí se eu morrer, mas você vai morrer, irmão, do mesmo jeito. De todo jeito você vai morrer. Você está com medo de morrer hoje ou é 2050, 2080? Você está com medo de morrer quando? Porque toda vez você vai estar com medo de morrer. Até no dia que você estiver perto de morrer. Então, e outra coisa, você sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Quando você morrer, você sabe? Alguns ficam assim: eu não tenho onde você. E você vai ter certeza que você morrer daqui uns anos, você vai saber para onde você vai? Você acha que o seu destino pode alterar daqui para 20 anos? Ninguém altera o destino, porque o seu destino está selado desde a eternidade. Então, vai deixar a igreja aberta, né? Lógico, com 2, 3 lá, um aqui, outro lá. Mas amém, a gente fazia culto, glorificava, adorava a Deus. Outras igrejas começaram, né, a dizer: por que vocês estão aí abertos? Se vinha a prefeitura, polícia, e fechar a igreja, falei: fecha, vou fazer o quê? Vou bater na polícia? Fecha. Fala: pode fechar a igreja. Não, senhor, não vou fechar, mas se o senhor quiser, pode fechar. Lacra a igreja. Igreja não é isso aqui. Nós vamos reunir na casa do outro irmão, se tiver coragem, né? Lógico que tem outro irmão na minha casa. E aí já começa essas, né? Pois é, para você ver que as pessoas julgam estar prestando um serviço a Deus, obedecendo ao diabo. Elas julgam prestar um serviço a Deus. Os romanos, quando perseguiam os cristãos, tentavam defender a honra do imperador. Os comunistas, perseguindo os cristãos porque eles rejeitavam adorar o Estado. E também países com totalitarismo religioso, como os muçulmanos, são perseguidos porque são obrigados a negar que Jesus é o seu Senhor. E eles não negam. Eles não negam. Então veja, meus irmãos, que as pessoas não só não entendem. Veja, quando você prega o Evangelho, ela é ímpia, ela não é eleita de Deus, ela não entende o que você prega, mas você continua pregando, igual Jesus fez aqui, ela já se torna, as opiniões já começam a se dividir. Mas depois disso ela começa a ficar mais agressiva. E depois disso tenta eliminar. Olha o verso 39. Novamente tentaram prendê-lo, mas Jesus escapou e os deixou. Veja, queridos, na verdade é disso que eu mais temo, que Jesus deixe você. Essa é a pior parte. Jesus os deixou. Enquanto o homem deixa Deus, isso não tem problema. Pode ter algum problema aqui e ali, mas para Deus não tem problema nenhum, porque qualquer hora que Ele quiser, Ele pode te alcançar. Mas o dia que Deus te deixar, quem vai convencer Deus de te querer? Quem vai convencer? É Jesus, Ele vai interceder por mim. Não.
Jesus falou: Pai, eu só intercedo por aqueles que me deste. João 17, 9. Porque são teus. Pelo mundo eu não intercedo, não. A prisão de Jesus era para quê? Era para julgá-lo e condená-lo, como de fato foi o que aconteceu. Eles prenderam finalmente Jesus. Mas você viu aqui que Jesus escapou, nos deixou? Por quê? Porque não era a hora. Jesus sempre falava isso: não é minha hora, não é chegada a minha hora. Mas quando a hora dele chegou, ele fugiu? Quando a hora dele chegou, ele escapou? Não. A Bíblia diz que ele se adiantou e entrou na frente dos discípulos e falou: deixa eles irem, é a mim que vocês querem. E deu ainda, né, João 18 lá, deu uma demonstração da sua divindade. Quem vocês procuram? Jesus Nazareno. Ele disse: eu sou. Falou o nome de Deus: eu sou. Eles caíram por terra. Divindade de Cristo. Quando eles se levantaram, Jesus perguntou de novo: quem vocês procuram? Jesus Nazareno. E ele disse: sou eu, já falei que sou eu. Agora, como homem, ninguém caiu, deixa esses irem, podem me levar. Esse é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ainda que nenhuma de suas ovelhas estava pronta para dar a vida por ele. Ele dá a vida pelas ovelhas. Amém. Os cristãos hoje, eles são forçados a silenciar sobre muitos assuntos, não é verdade? Você não pode falar sobre intolerância. Você não pode falar sobre assuntos de homossexualidade. Você não pode falar aqui sobre assuntos de gênero. E eles começam a querer impor sobre você o que você pode ou você não pode falar. E isso não é novo. Os líderes que prenderam os apóstolos em Atos 4, eles deram couro nos apóstolos e falaram assim: não fale mais. Eles já tentavam manipular o que podia e o que não podiam falar. E os apóstolos, beleza, e foram para a igreja. Aqui, irmãos, mostrar as lapadas que eles tinham tomado. E a igreja: glória a Deus, esse meu pastor é a semelhança de Jesus, ele tem as marcas de Cristo. Hoje os caras têm marca de sapato, marca de outras coisas, mas não, lá é marca de Cristo. Aí quando as autoridades ficaram sabendo, ele já estava pregando de novo, espalhando o evangelho para todo lado. Aí prenderam Pedro e Tiago, mataram Tiago ao fio da espada, e Deus livrou Pedro de dentro da cadeia. Os irmãos já conhecem a história. Para que o evangelho prosperasse. Eu escrevi também sobre a morte de Herodes e o crescimento da palavra. O autor de Atos, Lucas, ele escreve assim: aí Herodes comeu morrido de bicho, não sei o que, aquela coisa toda, depois ele fala: mas a palavra de Deus crescia e prevalecia. Os reis passam, meus irmãos. Glória a Deus. As autoridades passam, Calil passa, Alexandre de Moraes passa. Não vai viver para sempre, não. A gente deu azar de ele estar na nossa geração, mas não vamos viver para sempre. Agora, precisa disso, de medo, de pavor? Quem é o rei? Quem é que está sentado no trono? Aleluia. Para sempre o seu reino não passa. Aleluia. É o nosso Senhor, é o nosso Senhor, é Jesus, Filho de Deus. A gente vai caminhar para o cancelamento total dos crentes mesmo, não adianta. A não ser que você mude seu discurso para agradar aqueles que gostam da mentira. Então quero encerrar dizendo que o apóstolo Paulo disse o seguinte: 1 Coríntios 2,14, vou ler nessa versão aqui, 1 Coríntios 2,14 diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Está vendo aqui? Avaliação, raciocínio, lógica. Somente quem tem o Espírito de Deus pode raciocinar logicamente. E então, aceitar as coisas do Espírito. Tem crente que fala assim: não, pastor, a lógica é uma coisa, as coisas de Deus é outra. As coisas de Deus não tem lógica, não. Está chamando Deus de burro? Como assim as coisas de Deus não tem lógica?
As coisas de Deus é que são lógicas. Ah, mas é porque lá fala, né, que Deus usou a loucura de Deus para confundir a sabedoria humana. Justamente, velho. Exatamente. Para você ver, a loucura de Deus, né, digamos, a loucura que eles chamam, né, porque Paulo está usando ali uma ironia. A loucura de Deus sendo mais sábia do que os homens. Para que isso? Para humilhar os que se acham sábios. E Jesus, na oração curtinha que ele fez em Mateus capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É uma questão de revelação, não é de conhecimento. Glória a Deus. Ele disse: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Se alguém perguntasse para Jesus na hora da oração, por que o Pai fez isso? Jesus falava: porque ele quis. Foi do teu agrado, porque ele quis. Igual criança, né? Por que você fez isso, menino? Porque eu quis. E Jesus disse isso: foi assim do teu agrado, ó Pai, e eu te dou graças. Amém, Jesus. Escondeste estas coisas. Olha bem, estas coisas. Que coisas? Você tem que ler os versos anteriores, do 20 ao 24. Naquele tempo começou Jesus a lançar em rosto a cidade onde havia se operado os maiores seus milagres, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem os sinais que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Por isso vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até os céus? Não, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma fossem feitos os sinais que em Tiro se fizeram, teria permanecido até hoje. Por isso eu te digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Jesus está dizendo: estas coisas foram escondidas dos sábios e entendidos, foram escondidas dos arminianos, foram reveladas aos pequeninos, foram reveladas àqueles que creem na soberania de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que se Tiro e Sidom tivessem visto Jesus, eles seriam salvos, eles se arrependeriam, mas Deus não quis mandar Jesus para lá, sabendo que se mandasse, eles seriam salvos. Por quê? Porque Deus não queria salvar. A salvação é de quem? De Deus. E ele dá para quem? Para quem? Então acabou. Mesmo eles sabendo que que Sodoma poderia crer em Cristo, ele não mandou Cristo para Sodoma, esperou muitos anos para mandar Jesus para Israel. Sodoma teria permanecido até hoje, no entanto já virou enxofre e fogo há muito tempo, né, irmão? Já virou enxofre e há muito tempo. Por quê? Porque Deus não queria salvar, mesmo sabendo que se tivesse mandado eles iriam se arrepender. Então Jesus falou: graças a Deus, porque esconde essas coisas dos entendidos e revela aos pequeninos. Aí os crentes hoje falam: não, é injustiça. Meu filho, vai dar graças a Deus, você é melhor que Jesus. Jesus que entendeu isso, que sabia disso, orou e deu graças a Deus. Por que agora você quer questionar Deus? Então veja que, por nós pregarmos a verdade e não nos adequarmos aos assuntos que eles querem nos limitar, nós seremos, usando a linguagem de hoje, cancelados. Só que o cancelamento do cristão, ele não vai ser só uma rejeição. No final, ele vai chegar até a própria morte. É o cancelamento aí do CPF, no caso. Portanto, o homem natural, por não entender aquilo que o Espírito revela, pelo fato do homem sem Cristo precisar justamente daquele a quem ele rejeita, todas as suas formas de rejeição do bom pastor decretam apenas a sua perdição. Revelam apenas que eles foram decretados para a rejeição. E como eles não podem matar Jesus mais de uma vez, leram Apocalipse 12? Quem já leu Apocalipse 12? Como ninguém pode matar Jesus mais de uma vez, lá está escrito que, como o dragão viu que não podia mais fazer nada com o menino que nasceu, foi perseguir o resto da descendência da mulher. Como eles mataram Jesus e não adiantou, porque Jesus não foi a questão apenas deles terem matado, Jesus mesmo deu a sua vida, né?
Ele falou aqui mesmo, no capítulo 10. Você está aí, né? Olha o versículo 17 e 18. Jesus fala assim, ó. É João, né? Pode ler alto aí, pastor Gil. Essa câmera aqui capta, né? 17. Ninguém atira de mim. Não, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, pelo contrário, tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Olha essa versão. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém atira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai me ordenou. Amém. Então os homens mataram Jesus, mas Jesus estava se entregando para eles matarem. E isso, né, vamos dizer assim, se eu disser mais uma vez, por quê? Para que isso? Vai ficar mais assustador. Atos 4, 27, os apóstolos oram e dizem por que isso. Senhor, se levantaram Pôncio Pilatos e Herodes, gentes de Israel e do meio dos gentios, para fazerem contra o teu santo servo tudo aquilo que a tua mão havia determinado. Deus havia determinado a morte de Jesus, mas por mãos de ímpios, por mãos de iníquos. Ou seja, matem meu filho e vocês serão culpados. Então aqui nós estamos diante do texto da palavra de Deus, que nos mostra claramente que a rejeição do Filho de Deus vai recair sobre a sua igreja. Você que é salvo, já ouviu a voz do bom pastor? A princípio ela também lhe pareceu estranha. A princípio você achava que a voz era difícil, era ruim de ouvir. O Evangelho de Cristo é assim, né? A primeira vez que você escuta, você fica meio, rapaz, isso é estranho. Mas hoje você sabe que é a voz da salvação, não é? Hoje é o contrário, você rejeita a voz do estranho. Você rejeita a voz do estranho, daqueles que Jesus falou assim, que as ovelhas não seguiram. Elas não seguiram, porque sabiam que eram o estranho. Está lá no verso 5. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Antes você seguiu o estranho, você achava a voz estranha legal, e a voz da vida você achava estranha. Mas hoje, você está na vida, você reconhece a voz daquele que te chamou, e você sabe qual é verdadeiramente a voz estranha. A voz estranha, meus irmãos, né? As pessoas falam assim, a voz do diabo, né? O diabo fica falando na mente, vai fazer isso aqui, aquele garfinho lá, furando. Não, a voz do estranho são os falsos pregadores do falso evangelho. São os que pervertem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim, você tem que discernir e não seguir. Não seja daquele tipo de gente, meus irmãos, que fala assim para o seu pastor, vocês têm o melhor pastor do Brasil aqui. E vocês dizem para ele, pastor, sua pregação, ó, maravilhosa, igualzinho da de Macedo. Você não pode falar uma coisa dessa. Não, porque eu ouvi, é tudo igual. O cara sai daqui, ouve uma pregação igual a dele, depois vai numa igreja dessas que pregam a mentira, claro que misturado com um pouco de verdade, né? Porque veneno de rato é 99% trigo, só tem 1% de veneno, mas mata. Então o cara mistura um monte de verdade com um pouco de mentira, aí o cara escuta lá, ele fala, nossa, bom também. Ele ouve a verdade aqui e fala, glória a Deus, ouve a mentira lá e fala, glória a Deus, esses pregadores é bom, né? Para ele é tudo igual. Então a maior dificuldade não é discernir a verdade do erro, mas a verdade da quase verdade. Essa é a maior dificuldade. Então, você sabe quem são os falsos líderes?
Você sabe quem são os falsos profetas? Você sabe quem são os enganadores do Brasil atualmente? Ou você é daquela turma, não podemos julgar? Não podemos julgar, pastor. Me mostra na Bíblia onde nós não podemos julgar. E eu vou te mostrar que devemos julgar. Porque eu não posso, e nem você, ninguém, a não ser Deus, é sentenciar. Sentenciar é com Ele. E mesmo assim Ele já deixou escrito aqui como é que vai ser a sentença. Eu não posso sentenciar, mas já sei como é que eles vão ser sentenciados. E isso está aqui. E se está na Bíblia, é a palavra de Deus. Eu não volto atrás, eu tenho certeza do que vai acontecer com eles. Mas julgar é meu dever. João 7,24. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quem é a reta justiça? Qual é a reta justiça? A palavra de Deus. Se eu estou com a palavra de Deus, que é a reta justiça, eu sei quem é que está na reta justiça e quem não está. E é meu dever saber. E como pastor, o dever aumenta, porque eu tenho que avisar. Talvez você saiba, mas você não avisa ninguém que você não é pastor. Você fala, não estou pregando mesmo. E Tiago já falou, a responsabilidade maior de quem prega. Por isso que o pastor avisa, por isso que o pastor fala, é voz de estranho, meu irmão. Fuja deles. Fuja deles. E agradeça ao bom pastor por ter chamado você da escuridão das suas trevas e morte para a sua luz gloriosa. Agradeça ao bom pastor. Talvez você esteja nessa noite, ou você estivesse nessa noite com dúvidas a respeito disso. E eu vou dizer para você, o fim que está se aproximando, que está chegando, ele só faz você definir quem você é. O anjo disse para João, lá no Apocalipse, ele disse assim, não feche as palavras da profecia deste livro. Não fecha porque o tempo está próximo. E então ele dá um sinal para João do que é a questão do tempo está próximo. Quem é justo, faça mais justiça ainda. Quem é impuro, vá mais para a impureza. Quem é santo, continue a santificar. E quem é sujo, continue na sujeira. O anjo diz isso para João, por quê? Porque enquanto o tempo do fim não chega, as pessoas andam com uma perna em cada caminho. É um pouco no engano, um pouco na verdade, um pouco no engano, um pouco na verdade. Mas o tempo do fim se aproxima, as coisas vão se abrindo. Os caminhos vão se separando. Você não pode mais andar nos dois, porque eles vão ficando longe. Suas pernas não podem abrir tanto. Agora você vai ter que decidir. Você é santo e vai continuar na santidade? Você é justo e vai caminhar na justiça? Ou você é imundo e vai continuar na sujeira? Não dá mais tempo. Então define logo de que lado você está. Define de que lado você está. E aquilo que Jesus Cristo falou, do seu Evangelho, e os seus pregadores falam para você, é que define. Se você está entendendo. Eu não entendo essas coisas. Comece a orar para o Espírito de Deus abrir sua mente. Depois as opiniões começam a se dividir a respeito de Jesus. Jesus não é isso tudo que o pastor fala. Depois você já começa a se voltar contra. E daqui a pouco você está do lado daqueles que querem eliminar o povo de Deus. Então cuide. Seja de fato uma ovelha do bom pastor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecidos pela sua palavra.